E aí, povo, como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje eu vim aqui pra falar com vocês sobre um assunto que eu sou apaixonada, que é viajar. E aí eu quis compartilhar com vocês uma experiência que eu tive há alguns 4 meses atrás, sei lá, foi em março. Que foi meu mochilão pela Europa. Eu conheci 22 países durante ele, durou 2 meses, quase 2 meses. Aí eu vim conversar com vocês sobre esse assunto que eu amo de paixão e eu gosto de compartilhar minhas paixões com os outros. E aí eu vou falar um pouquinho sobre como ele foi e tal, porque eu tô pensando em tornar esse assunto mochilão uma série aqui. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários pra eu saber se vocês gostaram, se vocês querem mais sobre esse assunto. Então, meu mochilão na Europa... eu fiz pela CI. Ela tem sede aqui em Salvador, né, onde eu moro. E aí, tipo, era uma coisa que eu sempre quis fazer. Sempre tive muita vontade, mas sempre tive um pé atrás, porque eu achava, vixe, se der algum problema e tal. Porque o nome mochilão não traz aquela segurança, né? Você acha que vai ser uma coisa bem à toa, bem louca. Mas não, eu decidi quando eu terminei a faculdade que eu queria fazer. E aí eu fui lá ver como era e tal, aí eles me explicaram direitinho. É um mochilão mais organizado que eu já vi na minha vida, gente. Aí eu vou explicar um pouquinho pra vocês. O nome do mochilão que eu fiz, que eu escolhi fazer, foi o Mega European. São 7 semanas, quase 2 meses, né? 48 noites e, no caso, depende do pacote certinho. Tipo, o meu pacote acabou sendo 22 países o total. Mas tem pacotes de mochilões menores que eles oferecem. Depende do estilo de viagem que você quer e do tempo que você tem disponível pra viajar. Mas como eu tava livre, tinha terminado a faculdade, não tava trabalhando, aí eu resolvi fazer o maior pra poder ter a experiência completa e conhecer o máximo de lugares possíveis de uma vez só. Então, a gente não fica não é uma coisa largada, a gente não fica em hotéis o tempo inteiro nem nada do tipo. É bem dividido o mochilão. A gente passa uma parte em hostels, tem alguns dias em hotéis, mas são poucos, porque hotéis, querendo ou não, são mais caros. E hostels são mais vantajosos. E por ser um mochilão, a gente tá procurando algo mais vantajoso com relação a preço. Tem alguns dias que a gente fica em um barco, a gente fica 3 noites num barco na Grécia. Muito legal. Tipo, foi uma experiência bem desconfortável ficar no barco, que eu vou descrever mais sobre esses dias durante a série que eu vou fazer pra vocês, sobre cada país. Eu vou fazer um dedicado a cada país, explicando como foi lá, perrengues, os lugares que eu fiquei, hostel e tudo isso. Isso eu tô fazendo mais pra abranger tudo, que eu, no geral mesmo. A gente passa 8 noites em bangalôs. Quer dizer, não sei qual vai ser o de vocês, mas no meu eu fiquei umas 8 noites em bangalôs, 3 num barco. A maioria das noites foi em hostel, mas todos os hostels que eu fiquei foram maravilhosos. O único que eu tive uma experiência meio ruim foi o último, que foi em Amsterdã. Não gostei real. Ele literalmente o hostel que a gente ficou, ele gosta de ser considerado dos piores hostels. Quando eu falar sobre ele, vocês vão ver, vocês vão pesquisar, eu vou mostrar as fotos, até os banners que eles criavam nos próprios hostels, gente. Era tipo falando, considerado o pior hostel que já existiu, tipo, qual a lógica disso? Mas assim, esse foi o único que a gente, não só eu, mas ninguém do grupo gostou de ficar lá. Tanto que a gente terminou nossa viagem em Amsterdã e teve gente que ainda, tipo, eu, por exemplo, eu não terminei a viagem com o pessoal, eu terminei em Amsterdã, que era o último país, e eles voltaram pra Londres pra pegar o voo pra casa. Teve gente que continuou viajando por outros lugares, sozinho. Eu fiquei em Amsterdã por mais 5 noites depois disso. E aí eu já fiz sem ser por mochilão. Quer dizer, eu fiquei no hostel, mas não foi com mochilão, não era nada pela empresa. Eu fiquei com minha mãe e minha irmã, que elas foram me encontrar lá, e a gente ficou essas 5 noites extras em Amsterdã, depois que acabou o tour. A gente fica umas 2 noites em cabanas, não é tipo uma cabana no meio do nada, tipo isso. É porque lá na Europa eles têm muitos lugares tipo de camping, e as pessoas podem chegar com trailer, ficar em... uns alojamentos, parece uma coisa meio exército, mas não é nada assim bizarro,
Não é também 5 estrelas, mas dá pra sobreviver. Tipo, alguns não tem. Alguns desses lugares, tipo, o banheiro ficava separado do quarto. Tipo, você tinha seu quartinho aqui com as camas, aí você tinha que andar até a área dos banheiros pra tomar banho, pra fazer suas necessidades. Tipo, eu achei bem bizarro na época, mas era super organizado, tudo bem limpinho, então nem foi uma experiência assim que eu posso dizer, ai, que horrível. Eu acredito que a experiência pior que eu tive foi a do barco, gente, sério. Só não foi pior do que Amsterdã, porque o rosto de Amsterdã era muito, muito ruim, gente. Eu não tenho nem como comparar algo tão ruim quanto aquilo. Não entendo nem porque a empresa levou a gente lá, porque a gente ficou em todos os lugares que a gente ficou foram maravilhosos e levaram a gente pra aquele lugar. Não sei real porque foi ele. Eu acredito que seja porque ele fica bem no centro de Amsterdã, tipo, tudo é perto. 5 minutos de todos os lugares, 5 minutos daquele Amsterdã que tem, do museu que eu não sei pronunciar. Vou colocar aqui, Rijks alguma coisa. Mas sim, a experiência do barco eu não gostei em si, por quê? Porque a gente tinha que dormir nos barcos. E essa que é a parte que não é legal. Por quê? Porque era muito apertado. Porque não é um barco, gente, exatamente, mas é pequeno. Aí os quartos eram apertadíssimos. E eu tive que dividir com uma colega minha, que era muito grande. Tipo, autônoma e tal. Aí era assim pra dormir. E eu ainda tava doente na época. E eu acabei indo dormir no sofá do meio do barco. Porque, sério, não dava. E pra tomar banho, essa era a pior parte. Isso foi o que eu mais odiei. Por quê? A gente parava toda noite. O barco chegava aí nas docas lá e a gente parava. E o barco ficava lá parado durante a noite e de manhã a gente saía, né? Aí, nessas cidades que a gente parava, a gente podia achar lugares pra tomar banho. Só que só achei lugar pra tomar banho no primeiro lugar. Os outros dois, eu tive que tomar banho dentro do barco. Só que o problema é que o banho do barco... Gente, você não tem noção. Que é uma coisa assim, ó. Você tem a pia, o banheiro apertadíssimo. Aí tem a pia, né? Aí a torneira, ela puxa, ela sai do lugar e você tem como tomar banho. Só que aí, pensa assim, aqui é a pia, aqui é a privada, aqui é o lixo da privada, tudo num lugar só. E você tomava banho melando tudo e sujando tudo, e aí ficava toda a água ali no seu pezinho, porque você só tinha como sugar a água depois do final do banho, que você apertava um botãozinho que sugava a água toda e ela descia pro mar, né? Era muito bizarro. Não sei quem já teve essa experiência, se alguém já teve, conta aqui, compartilha comigo a minha dor de quão ruim foi aquela sensação. Mas era só a noite e a hora de tomar banho que eram horríveis, porque fora isso, foi a melhor experiência que eu tive na Grécia, velejando por 3 dias. Gente, foi incrível, incrível mesmo. Recomendo. Tipo, dá pra sobreviver, entendeu? Agora quem tiver aqueles não me toque, essas coisas, nem vá. Tá, então, a empresa que faz esse mochilão não é a CI. A CI, ela faz a propaganda da viagem e você pode comprar com eles. Só que a empresa responsável é uma empresa chamada Top Deck. Maravilhosa. Eu não sei se alguém já ouviu falar de uma empresa chamada Conti, que ela é mais conhecida aqui no Brasil. É uma empresa de jovens, tipo de 18 a 35 anos, as viagens que eles fazem, que são viagens como essa do mochilão. E ela é a rival da Top Deck. Só que a Conti é mais conhecida aqui no Brasil do que a Top Deck. Quem faz as propagandas e tal da Conti é a STB. E a CI que faz a da Top Deck. Só que, presta atenção, quando eu fui comprar meu pacote na CI, eu não sabia que era da Top Deck. Eles não me informaram nada disso. Eu só fui descobrir que depois que eu já tinha pago tudo, já tava tudo certo. Ou seja, eu recomendo quem for querer fazer essa viagem que vá diretamente no site da Top Deck. Tá, agora pra fazer isso vocês têm que falar inglês, tem que saber o mínimo de inglês. Eles têm franquias em Londres, na Austrália, eu acho que tem outro lugar também. E aí é o seguinte, se vocês entrarem no site deles, conversarem, falarem o pacote que vocês querem, eles resolvem tudo, eles são perfeitos, tipo, gente, eles resolvem tudo mesmo. Porque teve amigos meus, amigos assim que eu fiz durante a viagem, que resolveram tudo pela internet, não tiveram, tipo assim, não se viram pessoalmente, mas eles conversam com vocês, se precisar, eles fazem ligação de Skype pra te explicar tudo direitinho. Eles são muito bons mesmo. E eles que oferecem viagem. E eu recomendo vocês irem direto neles, por quê? Porque eles vão explicar cada passo da viagem, o que você vai fazer, o que você não vai fazer, pra onde você vai, exatamente, entendeu? E a CI não faz isso. Eles não têm noção de praticamente nada, pelo menos aqui não tinha. Aqui em Salvador. Eu perguntava algumas coisas, ele não tinha certeza, dizia que ia perguntar e no final nunca tinha resposta. Várias coisas eu descobri quando eu tava lá, tipo essa dos 3 dias num barco na Grécia.
Eu não sabia que era um barquinho velejando, essas coisas. Eu achei que era um barco, sei lá, um navio, alguma coisa assim. Aí eu fiquei, tipo assim, assustada. Então, várias coisas. Não que minha viagem ficou ruim porque eu não sabia dessas coisas, mas eu gostaria de já ter ido sabendo. Principalmente questão de dinheiro, porque tem... Na Suíça, por exemplo, eles oferecem umas atividades opcionais que... O que foi que a CI me falou? Falou um preço, eu fui com aquele valor, e quando chegou lá era o triplo, o quádruplo do valor que eles tinham me falado. Então, acabou que eu não pude fazer todas as atividades opcionais que eles ofereceram na Suíça, porque eu não tinha levado dinheiro suficiente. Porque essa é outra coisa. É uma viagem que você não pode ir pensando, vou comprar coisa ali, coisa ali. É uma viagem de desapego, gente. Desapega. Vocês têm que ir com uma mala que só pode levar até 20 quilos. Exatamente, não pode ter mais que 20 quilos. Ou seja, você vai ter que durar esses 20 quilos durante todos os seus 2 meses de viagem. Porque tem várias partes que você faz de ônibus a viagem entre as cidades. Porque na Europa tudo é perto, entendeu? E aí a Top Deck tem o próprio ônibus deles. E eles levam as pessoas pelos lugares de ônibus. E aí tem o guia e tem o motorista e às vezes tem staffs que participam da viagem. Às vezes elas ficam até um pedaço, às vezes saem. E outras coisas que eu também não sabia é o quê? A viagem pra mim, o mochilão, eram uns 48 dias, 48 noites, e isso, sabe? Eu não sabia que eu podia escolher ficar só um pedaço dessa viagem e sair depois. Eu achava que era um grupo fechado e aquele grupo ia iniciar e terminar a viagem sendo o mesmo. Descobri, porque a CI tinha me dado a entender isso. Eu descobri lá que não, gente, é totalmente diferente. Teve um pessoal que eu comecei a viagem, né? Eu comecei a viagem em Paris, porque normalmente eles começam e terminam em Londres. Mas em Londres você só vai pegar o ônibus com eles pra vir direto pra Paris. E no final é a mesma coisa, vocês pegam, saem de Amsterdã e vai pra Londres pra pegar seu voo pra ir embora. Então Londres é meio que inútil, por isso que eu fiquei direto em Paris, porque eu já conheci mais uma parte sozinha antes deles começarem a viagem. Aí quando eu encontrei com eles, eu encontrei um grupo de 30 pessoas mais ou menos. Eu achei que ia ser aquele grupo até o final. Não foi. Com uns 15 dias de viagem, metade do grupo foi embora. Aí entrou mais 2 pessoas novas numa cidade. Aí depois entrou mais uma em outra cidade. Aí depois entrou mais 7 em outra cidade. Tipo, gente, entra a gente em pedaços e sai a gente em pedaços. E no meio da viagem, exatamente, tem uma parte do grupo que vai pra Grécia. Tipo, Grécia é o quê? Mykonos. Depois que acaba o passeio de velejando e tal, uma parte vai pra Mykonos. E outra parte vai pro Egito. Eu não sabia disso, eu não sabia que eu tinha oportunidade de ir pro Egito. Mas não que eu fosse rejeitar a Mykonos, porque top 5 ela tá em primeiro lugar. Mas saber que eu poderia ter tido a oportunidade pro Egito seria incrível. E aí, tipo, por isso que eu recomendo vocês irem direto com a Top Deck, porque vocês já vão saber sobre tudo isso mais certinho, entendeu? Porque eu não sei como é a CI que vocês têm em cada cidade de vocês, se o pessoal que trabalha lá tá mais informado sobre esse assunto, mas aqui em Salvador não tinha muita informação com relação a isso, então deixaram meio a desejar, entendeu? Mas não que eu não recomende, achei a empresa incrível, eles são super preocupados com tudo, perguntam como tá indo a viagem e tal, tudo certinho. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Aí eu vou fazer essa série explicando sobre cada país e o que aconteceu lá, os lugares que eu fiquei, os lugares que eu conheci, o que eu achei, o que eu recomendo em cada lugar. E aí eu vou fazer essa websérie, vou liberando os vídeos aos poucos pra não ficar muito maçante. E espero que vocês gostem. Eu amo falar sobre isso, então se me deixasse eu ia ficar falando horas aqui, por isso que eu já tô aqui me cortando logo. Então, se vocês gostaram, deixem nos comentários o que vocês querem saber exatamente sobre cada lugar. Pesquisem sobre o assunto, eu vou deixar o link do mochilão da CI e vou deixar o da Top Deck também pra vocês conhecerem. E um link do vídeo da Top Deck mostrando essa viagem, pra vocês terem uma noção. Então é isso, pessoal. Deixem seu like, se inscrevam, compartilhem, comentem. Sério mesmo, gente, o like de vocês é muito importante pra divulgação do vídeo. E principalmente porque assim, se você curtiu esse vídeo, o YouTube vai entender que você gostou do vídeo. Então sempre que eu liberar vídeos novos, eles vão estar mostrando a vocês, entendeu? E vocês vão poder assistir. E liga o sininho da notificação, porque aí fica mais fácil. Toda vez que eu liberar um vídeo, vocês vão receber. Eu vou estar liberando vídeo todas as terças-feiras, ou às 11 horas ou às 8h30. Como ainda é meu início, né, tô começando,
Eu quero ter uma base dos melhores horários. Se vocês puderem comentar também sobre isso aqui, eu adoraria. E é isso, gente. Um beijo. Tchau.